Olá, sou o Chris Burns e sejam bem-vindos ao The Network, onde aprofundamos um tema com vários convidados. As respostas não podem ultrapassar os 25 segundos. Ora, vejamos o assunto de hoje. Os subsídios agrícolas continuam a representar a maior fatia da proposta de orçamento da União Europeia para 2014-2020. As negociações estão numa fase crítica para reformular a política agrícola comum. Ainda que reduzida, a PAC vai continuar a custar 50 mil milhões de euros por ano. O Comissário para a Agricultura está sob pressão intensa. O maior beneficiário, a França, enfrenta os países de leste que perguntam por que é que os seus animais e campos valem menos em termos de subsídios. Contribuintes descontentes, como a FarmSubsidy.org, querem cortar os pagamentos. Em Bruxelas, agricultores e consumidores de mais de 20 países organizaram uma marcha por uma boa alimentação para protestar contra as propostas da PAC. No mundo em desenvolvimento, reclama-se que os subsídios alimentares da Europa e dos Estados Unidos estão a esmagar os seus agricultores com comida barata. Como conciliar interesses contraditórios? Nesta edição de The Network, temos aqui no Parlamento Europeu Roger Waite, porta-voz do Comissário para a Agricultura e Desenvolvimento Rural. Em Londres está Lee Rotherham, pulseiro de investigação na Taxpayers Alliance, que diz que a União Europeia necessita de acabar com a PAC. O seu estudo diz que a PAC custa a cada família 470 euros por ano. E em Berlim temos Ursula Hudson, presidente da Slow Food Alemanha e membro do Comitê Executivo da Slow Food International. A ONG diz que a PAC deve reestruturar a agricultura europeia em torno da produção de pequena e grande escala sustentável. Roger, a luta orçamental está longe do fim. O Parlamento Europeu tem agora pela primeira vez poderes de codecisão com os Estados-membros sobre a PAC. Devem eles continuar com a reforma como ela é? Bem, nós pensamos que devem. Os chefes do governo estabeleceram um orçamento e o que nós precisamos de fazer com o Parlamento Europeu e com os Estados-membros é acabar com a forma como o dinheiro é gasto. O que queremos é uma PAC mais justa, o que significa que há uma distribuição mais justa de fundos entre os Estados-membros, mas também dentro dos Estados-membros. Por exemplo, isso também inclui um limite acerca de quanto algumas explorações individuais podem receber. Lee, deve acabar-se com a PAC? Sim. A questão, como a colocou originalmente, foi: devem os deputados continuar com o negócio? Sim. O problema é os deputados são responsáveis por um grande orçamento, gostam de ter um grande orçamento e muitos deles não quererão fazer isso. Iria muito mais longe do que eles estão a sugerir. Mesmo uma PAC idêntica dirigida pelo Reino Unido para os agricultores britânicos pouparia aos contribuintes 1.000 milhões de libras. Ursula, o que pensa sobre isto? Devíamos prosseguir com a reforma, mas uma reforma real, tal como o Roger sublinhou antes. Precisamos de uma reforma para uma PAC mais justa, mais verde, e se alcançarmos isso, então devemos avançar. Mediante o plano orçamental aprovado na Cimeira, a despesa com a agricultura deve cair 13%, totalizando 38% do orçamento da União Europeia para os próximos 7 anos. Os cortes vão demasiado longe ou, pelo contrário? Não vai longe demais em nenhum ponto. Se olharmos para a forma como o dinheiro está a ser gasto, há uma enorme discrepância entre os diferentes países. Portanto, o Reino Unido per capita, por unidade agrícola, recebe 5/8 do negócio em comparação com os agricultores italianos e 6/10 comparativamente aos alemães. E os franceses recebem 20% da PAC. Há uma enorme discrepância na forma como o orçamento é distribuído. Como é que isto pode continuar da forma que é? É sustentável? O que estamos a tentar é ter uma melhor atribuição e o problema é que estes pagamentos diretos, em particular, têm um peso tão grande nos rendimentos dos agricultores que não podemos fazer mudanças de um dia para o outro. Temos 7 anos pela frente e é por isso que estamos a tentar fazer mudanças no decurso desse período para que haja uma distribuição mais justa, não apenas entre os Estados-membros, mas também dentro dos Estados-membros. Agora, a Comissão Europeia está a propor um sistema de convergência para reduzir as disparidades do que recebem os países do leste e do oeste. Alguns dizem que a reforma não vai tão longe. Úrsula, o que pensa?
Naquilo que nos diz respeito enquanto organização cujo centro de interesse é a comida, que é um elemento central que nos liga, por outro lado, ao ambiente, estamos realmente interessados em reformar a favor de uma sustentabilidade verde e comida de boa qualidade. Portanto, a Comissão está a propor que 30% dos pagamentos exijam a diversificação de colheitas, pastagens permanentes, preservação ambiental de paisagens, tudo parte de uma ecologização da PAC e de uma agricultura verde. Mas os pequenos agricultores estão isentos? O que diz Roger? A ideia é que o fardo administrativo em algo como isso seria absolutamente enorme. E o que tende a acontecer é que pequenos agricultores têm certamente as suas cercas e as suas áreas, por exemplo, para uma área de foco ecológico. Queremos ter a certeza de que não temos uma monocultura em todo o lado e ter certeza que, por exemplo, os agricultores não estão necessariamente a utilizar áreas incultiváveis para obter o subsídio. Alguns deputados disseram que estão frustrados por a PAC estar a absorver fundos da UE a outros setores orientados para o futuro, como projetos de infraestrutura e investigação e desenvolvimento. Não deve a UE investir mais e subsidiar menos? Bem, depende do que quer dizer com investimento, porque investimento para uma pessoa é a despesa da outra. Portanto, pode argumentar que alguns destes fundos seriam potencialmente menos valiosos do que deveriam ser e deveriam ser gastos a nível nacional. Não caiu na armadilha. Úrsula, o seu grupo Slow Food and Friends of the Earth quer apoio para as unidades familiares para se afastarem da agricultura industrial. Mas na prática, será que isso será suficiente para alimentar a Europa e o resto do mundo? Podemos produzir comida para 12 mil milhões de pessoas. Atualmente somos 7 mil milhões de pessoas. 70% da comida produzida a nível mundial provém de unidades de pequena escala. Portanto, sim, podemos. Mas o que precisamos é de nos afastarmos deste sistema industrializado que prejudica o ambiente. O ambiente, a água e o solo são bens comuns e precisamos de encontrar sistemas que os preservem e os salvaguardem para o futuro. E no mundo em desenvolvimento, como vimos no início do programa, os subsídios dos Estados Unidos e da UE são acusados de estarem a perpetuar um ciclo vicioso de dependência da ajuda. Como é que se consegue impedir que esses agricultores fiquem sem negócios? Como é que os Estados Unidos e a UE devem lidar com isso? Devem concordar em acabar com os subsídios? Quando se trata de subvenções às exportações, elas basicamente desapareceram. E as nossas importações de países em desenvolvimento são mais elevadas do que nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Austrália e na Nova Zelândia, tudo em conjunto. Isso deve dar aos agricultores desses países a oportunidade de se expandirem. É esse argumento do mundo em desenvolvimento uma razão para acabar com a PAC? Absolutamente. Independentemente de quão bem estamos hoje, comparativamente ao que estávamos há alguns anos, ainda existem barreiras enormes. A razão pela qual o grupo de Cairns e outros países produtores querem ter mais comércio livre é para permitir preços mais baixos aos agricultores e para permitir acesso aos produtores, ou seja, aos agricultores do terceiro mundo. Úrsula, o que pensa sobre isso? Como é que se ajuda o mundo em desenvolvimento e não se tenta mudar rapidamente os agricultores em casa? Temos de nos afastar da ideia de fazer da Europa uma das maiores unidades exportadoras de carne, por exemplo, e de outros bens para outros países, atingindo aqueles no terceiro mundo e destruindo a sua produção agrícola. Isto é, penso eu, o primeiro passo, assegurarmos-nos de que as nossas asas de frango e as sobras resultantes das atitudes dos nossos consumidores não atingem e destroem os seus mercados. Isso tornaria, para começar, o sistema mais justo. Gostaria de agradecer aos nossos convidados Roger Waite, Lee Rotherham e Úrsula Hudson. Eu sou Chris Burns e até ao próximo programa. Thanks for connecting with the network.